Boa tarde, pessoal. A gente está Boa aqui para tarde. começar a nossa live, Microdata Analytics. Gostaria de pedir aí para os participantes para enviar uma mensagem, um ok aqui no nosso chat, só para confirmar se vocês estão ouvindo, né? Se está legal o volume aí para vocês. Legal, o pessoal tá falando aqui que está tudo certinho. Bom, então a gente vai começar aqui, tá? Já são 4h06, né? Então, para a gente ser um pouco pontual. Eu vou começar falando um pouquinho aqui para vocês, tá? E o Eduardo Andrade está conosco também, ele vai depois falar um pouquinho mais aí, tecnicamente, sobre o Microdata Analytics. O meu nome é Bianca, tá? Então, estamos aqui eu, Bianca, sou assistente comercial, o Eduardo, que é o nosso analista de BI aqui da Microdata. E nós vamos falar aqui, eu vou fazer uma breve introdução para vocês, tá? Sobre o BI, vou falar um pouquinho do que é esse conceito, né? Que está tão em alta aí no mercado atualmente, e esclarecer um pouquinho para vocês o que é isso, né? Que todo mundo fala, né? Então, algumas pessoas ainda estão aí com seu primeiro contato com o BI. Então, vamos lá. Então, o BI, né, ele é, na verdade, uma sigla, né, o termo aí é Business Intelligence, e ele pode ser traduzido como inteligência de negócios, né, então aqui a gente tem uma definição que é o Business Intelligence, ele é um processo, né, de transformar dados em informação, né, e através dessa informação gerar conhecimento sobre o seu negócio. A definição mais simples aí que a gente tem, né, do BI, ela é considerada o seguinte, que se trata, na verdade, de um conjunto de conceitos que permitem, né, à empresa, à organização, uma análise de informações para suporte na tomada de decisão, tá? Traduzindo aí, na verdade, a gente costuma falar, né, que o BI ele pode ser considerado, além de inteligência de negócio, como inteligência empresarial, porque, na verdade, não se trata apenas da área de negócios, área comercial. O BI ele pode englobar aí todos os números da sua empresa, desde financeiro, operacional, vendas, marketing. Então, ele vai te dar todos os números reais, né, da sua empresa, que são gravados nessa plataforma, para embasamento de informações. Então, o que é, né, o BI, quando a gente fala aí de Business Intelligence? Na verdade, ele é um conceito, né, ele está envolvido com um software, né, um ERP, no caso, Microdata, e ele vai disponibilizar alguns dados para a gente, né, através dos principais pilares. Esses pilares seriam coleta e organização de dados, que são um dos pilares do BI. Para quê, né? Para que a gente consiga utilizar essa ferramenta, onde ela vai nos dar informações, nos dar os nossos dados, né? E de forma organizada, a gente consegue realizar análises do negócio baseado em evidências, né? Então, dados mais evidências, a gente consegue chegar numa decisão estratégica, né? Então, o BI ele vai utilizar informações do ERP, do seu banco de dados, para que você possa gerenciar os seus dados, passando por todos os processos da empresa e, obviamente, identificar a realidade da sua empresa, como de fato ela é naquele atual momento, tá? Então, por que, né, usar o BI? Eu coloquei aqui alguns dos principais pontos aí que a gente fala, né, sobre suporte aí na tomada de decisões, diminuição de retrabalhos, por quê? Uma vez que você tem ali as regras, né, de indicadores, as regras do BI pré-definidas,
você consegue, né, chegar nessas informações de forma mais fácil. E, obviamente, você não precisa retrabalho, né, não precisa extrair informações de forma manual. Então, quando a gente fala, né, de BI aí, a gente tem em mente um conceito que ele auxilia a estruturar um planejamento estratégico mesmo, né, para tomadas de decisões estratégicas, independente da empresa, do ramo ou porte até, né. E continuando aqui, né, os indicadores, eles fornecem análises cronológicas. O que quer dizer isso, né? Ele te traz um histórico de dados, né? Então, esse histórico é muito interessante, porque você consegue fazer uma análise de, por exemplo, comparativa, né? Utilizando os dados do ano passado para verificar se você cresceu, né? Como que está o seu faturamento, se está aumentando, em relação ao ano passado, como que foi? Além disso, o BI ele pode proporcionar uma gestão única, né? Porque todos os gestores eles vão ter acesso às mesmas informações, às mesmas tendências, né? E assim é muito mais prático para extrair informações, para fazer uma reunião e tomar alguma decisão estratégica. Além disso, esses conceitos do BI, eles ajudam muito nas decisões baseadas realmente em números, né, e evidências aí. Óbvio que o pessoal tem ali um feeling, né, todo mundo do seu departamento ali sabe mais ou menos como que tá, mas é claro que quando a gente pega um dado, né, com uma evidência mesmo, para tomar uma decisão, fazer um planejamento aí a longo prazo, definições de metas para o ano, né? É sempre bom a gente ter um embasamento em fatos, né? E claro que através de um feeling e junto com informações e dados, você acaba identificando outras possibilidades, né? E com isso realizar um planejamento mais efetivo. Então, continuando aqui, a gente vai falar agora assim, um pouquinho do Microdata Analytics em si, tá? O Microdata Analytics ele é uma ferramenta que a Microdata desenvolveu, tá? Utilizando uma plataforma da Microsoft. A Microsoft ela foi eleita aí pela 14ª vez como líder em plataformas de BI, tá? Eu até peguei essa informação para trazer para vocês aqui do Gartner Group, é uma organização que ela realiza algumas pesquisas e consultorias na área de tecnologia da informação. Então, o Microdata Analytics ele está desenvolvido nessa plataforma, é uma plataforma já de mercado, muito conhecida, então, assim, tem um embasamento aí muito interessante até. E qual que é o diferencial, né, do Microdata Analytics? É óbvio que, assim, acho que agora, mais do que nunca, né, com a pandemia, a gente precisou aí se adaptar, os consumidores, na verdade, né, precisaram buscar outras formas aí de comprar e as indústrias, né, as empresas, se adaptar muito mais, né, com vendas online e tudo mais. Então, assim, a evolução da tecnologia, ela muda radicalmente, né, o que os consumidores hoje procuram, né, e eles têm um leque aí de informações, de produtos, serviços, né, que há alguns anos isso não era tão fácil, né, então a tecnologia, ela permite aí que você consiga, né, identificar tendências, né, até antes mesmo dos seus concorrentes. Então, o Microdata Analytics, ele veio para apoiar as empresas, né, a conhecer o seu cliente, para filtrar informações sobre comportamento de compra, sobre procura no mercado, para auxiliar você a identificar regiões que mais estão comprando o seu produto, qual é o produto, né, que mais está saindo, e até mesmo no ramo têxtil aí, o pessoal trabalha bastante com cor, desenho, variante, então você consegue saber
determinada região, qual desenho vende mais, ou por que aquele desenho não está saindo tanto, né? Às vezes faz uma campanha de marketing, alguma coisa para poder melhorar aí as vendas, né? E então, todo esse mapeamento, você consegue ter um apoio bem mais efetivo com a ferramenta aí, Microdata Analytics, tá? E a gente consegue, né, até, assim, informações sobre curva ABC de produtos, os clientes que mais compraram, definições até de metas de representantes, mapas de vendas, onde você consegue mapear, como eu falei há pouco, a região, a cidade ou o estado, né, que mais está vendendo ou que estão procurando pelo seu produto e que atualmente você não consegue atender porque não tem um representante nessa região. Além disso, a gente tem também como mapear pontualidade de entregas de pedidos, né, ou pedidos que próximo ali do fechamento do mês, tem pedido parado na análise comercial, tem pedido parado na análise financeira. Por que esses pedidos estão parados? Você consegue ter uma informação bem rápida disso e fazer uma ação, né, para talvez aí atingir meta, né, quando está ali na última semana do mês, é sempre muito importante, né, ter essas informações. Então, pessoal, o Microdata Analytics, tá? Ele é mais uma ferramenta para poder auxiliar os nossos clientes aí a identificar oportunidades mesmo, né? Com tendências, com maior assertividade, evitando aí retrabalho, agilidade nas decisões, né? E auxiliando aí em planejamento, tá? Consequentemente, né? Tudo isso para ajudar, obviamente, no ganho aí de lucratividade. Então, aqui só para finalizar, eu tenho uma pesquisa que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, que é uma pesquisa agora de 2021, tá? Uma pesquisa bem recente, onde o Conselho de Administração aí do Gartner fez também uma pesquisa aí com as principais companhias, os principais gestores aí de grandes empresas, e dados e análises, né, e além disso a inteligência artificial também, são tecnologias revolucionárias, né, que emergiram aí dessa crise, dessa pandemia que a gente vem tentando vencer, e eles são colocados hoje, a gente pode ver aqui, né, no primeiro lugar aqui do ranking, dados e análises, né, então são colocados como prioridades aí. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode compartilhar o link dessa pesquisa, é um material bem bacana, mas já fica aqui a dica para vocês, né, que é referente a tudo isso que a gente está falando aqui, e que a Microdata está tentando acompanhar os lançamentos aí do mercado, tentando auxiliar sempre os seus clientes, e sendo um parceiro, né, tecnológico, visa conseguir ajudá-los aí, né, nessas decisões para enfrentar o momento, tá bom? Eu vou passar agora aqui a palavra para o Eduardo, para ele explicar um pouquinho tecnicamente aí sobre o BI, tá bom? Legal, Bianca. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bianca, libera para mim o compartilhamento, por favor. Certo. Prontinho. Deixa eu contar aqui. Um minutinho. Vai. Bacana. Deixa eu mudar a telinha aqui para baixo. Tá me ouvindo bem, Bianca? Tá certinho, né? Estamos ouvindo. Certinho. Tá, beleza. Vou fechar o meu vídeo aqui que fica melhor para eu falar. Então vamos lá, pessoal. Levando tudo em consideração, né, que a Bianca acabou de comentar com a gente sobre o Analytics, né? Então, de fato, ele é uma ferramenta onde a gente tem a possibilidade, né, de analisar os nossos dados, né, o dado da nossa empresa, de uma forma gerencial, né, e até estratégica, né, onde a gente consegue ter ali a evolução de vendas por representante, por produto, né, por estado,
por cor, por situação, né? A gente consegue ter ali um ranking, né, dessas vendas, né? A gente consegue saber qual que é o representante que mais vende tal produto, qual que é o cliente que mais compra tal produto, né? Qual cor que tal cliente compra, enfim. Então, eu vou passar um pouquinho aqui sobre o nosso dashboard de vendas, né? Esse voltado para o carteira, né? Lá no Microdata. Vamos lá. Histórico de vendas. O que ele nos mostra aqui, ó? Eu tenho, de cara, eu já tenho um total, né? Eu consigo aqui ver os KPIs de forma geral, né? Desde o período, né? O período todo, onde eu consigo ter ali o total de vendas desde 2019, o preço médio, a metragem, a cobertura de cliente, né? Os clientes que nós atendemos nesse período todo, né? De base, né? Histórica que eu trouxe aqui para o BI, né? Então, eu tenho a evolução mês a mês, né? Desses anos, 2019, 20, 21. Totais aqui por representante, totais por cliente, por situação, cor e produto, né? E aqui o bacana é que a gente consegue pegar um gráfico desse, por exemplo, eu consigo expandir, né, e ter uma visão mais ampla, né, do ranking aqui, né? Consigo clicar com o botão direito, transformar isso em uma tabelinha, né, para melhor visualização, pessoal que gosta do Excel, né? Nós conseguimos, por exemplo, mudar a dinâmica, né, de medida aqui do gráfico, né, em metros. Então, ele está ranqueando agora por metros, né? Antes estava em reais. Eu consigo colocar em real novamente. Se eu parar o mouse em cima de um mês, por exemplo, ele me dá o total de metros, total de venda, quantidade de cliente atendido, dessa quantidade, qual é a quantidade de clientes novos, né? Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, o ano de 2021, que bacana, a gente consegue ver como que foi o total de venda, né, em 2021, isso mês a mês, né? E a quantidade de clientes novos também que nós atendemos nesse período, né? Consigo, por exemplo, eu quero saber como que foi meu dia a dia de venda dentro do mês de maio. Então, eu consigo descer um nível para dia. Então, clico na setinha e eu entro em dias. Olha que bacana. Então, agora eu tenho dia a dia de venda, né? E eu vou parando o mouse e ele vai me dando as informações, né? De metros, total de venda, clientes atendidos e clientes novos. E aqui em cima, né, os totais referente ao ano de 2021, né? Preço médio praticado no período, a metragem, a quantidade de clientes que nós atendemos, contando apenas uma vez, né? E a gente consegue brincar. Por exemplo, quero ver o representante. Então, eu estou vendo a análise desse representante agora. Né? O total aqui, ele atendeu 30 clientes. Desses clientes, esse cliente foi o que mais saiu, o que mais comprou, né? Se eu consigo, por exemplo, fazer um filtro combinado, selecionar o representante, segurar o CTRL e selecionar o cliente, e aí eu consigo ter o total agora desse representante e desse cliente. E aí saber qual foi a situação, qual foi a cor e qual foi o produto que esse cara comprou. Né? E aí eu clico de novo, eu tiro aqui o filtro que eu fiz. Eu consigo, por exemplo, fazer o inverso, clicar no cliente e ver o mês a mês de vendas desse cara, né? E aí ele vai me fazer o seguinte, vai me trazer o representante, a situação que esse cara, né, mais comprou, a cor. Eu consigo ainda combinar, por exemplo, cliente e um produto. Então, agora estou vendo a combinação do cliente e do produto. Eu consigo combinar produto, né? Vamos fazer um filtro bacana aqui, por exemplo. Vamos colocar aqui a cor preta. Olha que bacana. No fio tinto. Olha que legal. Então, eu estou vendo agora aqui em 2021 essa informação de venda da cor preta e da situação fio tinto. Esses são os clientes e esses são os representantes que vendem, né, essa combinação de resultado. Então, assim, de cara, já é muito fácil da gente ter um cenário, por exemplo, de 2021 da empresa. A gente já consegue ter uma noção de como que está, qual que é o principal representante, qual que é o principal cliente, o produto que mais está saindo. Eu consigo clicar no produto, né, ter a evolução desse cara. Olha que bacana. Então, a gente tem toda uma gestão do dado, né, que a gente tem aqui no BI. E, além disso, eu consigo fazer toda essa gestão também, né, usando os filtros. Né? Então, a gente tem vários filtros aqui do lado. Por exemplo, eu quero analisar o meu 2021 no estado de São Paulo. Então, eu consigo ter essa informação. Beleza, agora eu estou vendo que no estado de São Paulo eu tive esse valor de venda, esse preço médio praticado, essa metragem, cobertura de cliente, né, que são a quantidade de clientes que nós atendemos lá no estado de São Paulo, quem são os clientes, os representantes, produtos, cor e situação. Então, aqui você já tem uma noção de como está sendo a sua venda no estado de São Paulo. Né? Então, aqui, assim, os filtros aqui a gente pode
abusar deles, que eles nos permitem fazer várias análises bacanas aqui, né? Em conjunto com o que a gente mostra aqui nos gráficos, né? Então, vamos dar uma passada. Ah, eu tenho aqui também, deixa eu ver se eu consigo acessar. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Tem uma telinha aqui na minha frente. Ano contra ano. Deixa eu tirar o filtro aqui de 2021. Eu vou filtrar 2020. O que ele faz? Ele pega o meu ano atual como 2020, automaticamente ele desce um ano. No caso, o total anterior é 2019. E aí eu tenho aqui a variação, o percentual de crescimento em relação ao ano atual, em relação ao ano anterior. Então, assim, eu não estou comparando agora 2021, porque eu estou ainda, o ano está correndo, Então, assim, eu poderia selecionar os meses e fazer uma comparação comparativa ali, Onde eu pego 2021, ele vai descer para 2020, eu venho e começo a acrescentar os meses. Eu quero comparar os 3 primeiros meses de 2021 contra os 3 primeiros meses de 2020. É possível, nós podemos vir aqui nos filtros, selecionar 2021, e a gente vai descendo aqui para nível de mês, tá? Mas eu vou deixar assim, a gente consegue ter aqui o período completo, Então eu estou vendo total atual 2020, anterior 2019. Aqui eu tenho a evolução, desses 2 anos, de venda. Olha que bacana. Então eu vou parando o mouse, ele vai me dando aqui os valores, referente ao ano anterior e ao ano atual. Eu tenho aqui também a evolução, de ano contra ano, só que na ótica do estado, Então eu consigo clicar no estado, por exemplo, e analisar como que foi esse estado nos 2 anos, Olha que bacana. E aí eu tenho percentual lá, de crescimento ou não, em relação ao ano atual. Olha que legal. Lembrando que o ano atual, via de regra, é sempre o ano selecionado, E automaticamente ele desce um ano, tá? Aqui eu tenho por produto, Consigo selecionar o produto e ter a mesma visão, Olha que bacana. E além disso, eu tenho aqui uma listagem, com os nossos representantes, Então aqui eu tenho o representante, o total de venda do ano anterior, total do ano atual, onde eu ordenei pelo ano atual, e aí eu tenho o percentual de crescimento, A gente consegue, por exemplo, também clicar aqui, e fazer uma análise desse cara, Então, lá, esse cara aqui trabalhou bastante no estado de São Paulo, no ano atual, em relação ao ano anterior. Ele teve um baita crescimento. Eu Du, consigo só uma expandir... licencinha Oi? para falar aqui. Tem uma dúvida Ah. chegando aqui para a gente. O pessoal Uhum. está perguntando se essas análises, se é possível exportar para alguma informação para Excel, alguma coisa assim. Para Excel? E Sim, se também dá para acessar isso através de um celular, Dá para acessar. O celular, a própria Microsoft disponibiliza, um aplicativo próprio para essa ferramenta. Então, depois que a gente passar um usuário e senha de acesso para vocês, vocês têm que entrar ali na loja do celular, seja no iPhone ou no Android, por exemplo, Você vai ter ali o aplicativo para baixar, entra com o usuário e senha, você vai ter acesso a todos os seus dashboards, Isso você pode usar em qualquer lugar que você tiver, tendo, uma internet disponível, seja no 4G ou no Wi-Fi, você vai ter acesso ao dashboard, E fica super legal, fica muito dinâmico, ele preenche toda a tela, é bem bacana. E sobre a questão de exportar para o Excel, a gente consegue. Eu consigo parar o meu mouse em cima de qualquer gráfico, Ele me aparece aqui uns ícones, Ó, que bacana. Então, por exemplo, se eu parar o mouse nesse cara, eu consigo clicar nos 3 pontinhos e exportar dados. O que ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa listagem e vai mandar para o Excel. O mesmo vai para esse gráfico de linha. Eu consigo vir aqui, e exportar dados. O que ele faz? Ele vai pegar esse cara aqui e vai transformar esse cara em tabela. E aí ele vai mandar isso para vocês para o Excel, tá? Então, beleza. Continuando aqui, eu consigo ainda expandir, o representante e trazer agora uma comparação do representante, mas também do cliente, Então, esses caras aqui seriam os clientes, Eu tenho o percentual de crescimento de cada cliente daquele representante que eu expandi ali, Ó, que legal. Então, eu consigo analisar tudo, Percentual de crescimento do representante, bem como no cliente. E, além disso, a gente consegue vir aqui novamente, e pegar ali estado, de novo, Pegar ali Rio de Janeiro, por exemplo. Olha que legal. Então, agora a gente tem ali, o comparativo do Rio de Janeiro, de ano contra ano, A gente consegue analisar ali São Paulo de novo.
Olha que bacana. São Paulo foi bem. Então, isso é muito legal. A gente consegue trabalhar aqui, por exemplo, né? Tem clientes que utilizam bastante ramo de atividade. Você pode colocar lá cliente do ramo de atividade, sei lá, decoração, né? Cliente que trabalha ali como categoria diversos, por exemplo, enfim, né? Aí depende de como vocês, né, fazem essa segmentação ali no cadastro do cliente, né? Mas é possível também. Então, tudo que a gente tem aqui, a gente consegue usar para filtrar o que está em tela, tá? Eu vou voltar para a telinha inicial. Pontualidade de entrega. Isso aqui é bem bacana, né? Deixa eu ver que ano que está filtrado aqui. Deixa eu tirar o filtro para ver tudo. Bacana. Então, o que eu tenho aqui? O que eu fiz nessa análise? Eu peguei aqui o item, né, do pedido de venda e ele tem uma data de entrega. Eu cruzei essa data de entrega com a data do faturamento, né? Então, nós temos ali esse cruzamento de informação onde eu tenho os dias, né? Se esse cara foi entregue em atraso, se ele foi entregue no prazo, se ele foi entregue de forma antecipada. Então, de cara, né, no meu período todo, eu já tenho uma análise de como que estão as minhas entregas. Nesse caso aqui, a gente tem um percentual elevado de atraso, né? E aqui eu tenho a média, né, de dias no período todo, né? No período todo. Então, eu posso vir aqui e filtrar, por exemplo, só 2021, né? E aí eu vou ter a média, né, de dias lá em 2021 e os percentuais, né? Vou colocar aqui 2020 para a gente ver. Que bacana. A gente consegue também analisar esse percentual aqui de média, né, de atendimento do pedido, né, de entrega, por estado também, né? A gente pode vir aqui no estado, legal, então eu quero saber de todos os meus pedidos que foi do estado de São Paulo, como que foi a minha entrega. Olha que legal. Então, a gente tem uma noção também, né, dos pedidos que a gente coloca no sistema com o estado do cliente de São Paulo, nós temos ali uma ideia de como foi a nossa entrega, né? Ela é entrega por mês, né? Os dias, né? A média de dia geral, né? E aqui o percentual, né? Que é esses caras aqui, né? Esses KPIs, a gente colocou mês a mês aqui, para você ter uma evolução também no percentual, né? Então, isso é bem legal. Bem legal para fazer um trabalho aí para melhorar essa questão da entrega. Seja, às vezes, tem que mudar uma data de pedido ali no sistema, né? Porque, de fato, houve mudança, né? Porque se você não muda essa informação, o BI, ele vai computar o que tem ali na hora, né? Então, para que isso fique redondinho, essas datas de entrega, né, elas têm que estarem bem alinhadas, né, porque depois que cruzar com o faturamento, não tem mais o que fazer, né. Então, beleza. Vamos voltar. Vamos falar agora sobre análise de produto. Isso aqui é uma análise bem legal também. Eu vou deixar filtrado aqui, deixa eu tirar se tem algum ano filtrado, tá tudo certinho. Tudo certinho, beleza. O que eu tenho aqui? Né, o total, tenho por produto. E aí eu tenho aqui uma tabelinha que eu consigo também exportar essa tabelinha para Excel, né, exportar dados, tá? O que essa tabelinha me mostra? Né? A frequência com que cada produto é vendida, essa frequência é a contagem de pedidos, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, que bacana. 88 vezes, né? 88 pedidos ali contados, né, de forma individual, né? Saíram para esse produto, 50 clientes compraram esse produto e 22 representantes venderam esse produto. Aí eu tenho o total de metros ali no período, né, o preço médio praticado para esse produto, né, o total que ele me gerou, né, em venda. Aí eu consigo evoluir. Eu vou para o saldo de pedido em carteira, então eu ainda consigo ver o que eu tenho de pedido em carteira desse cara, o que eu tenho em estoque lá, estoque de peças, né, de metros, e aí eu faço uma continha de estoque menos o saldo e ele me dá aqui a informação, né, se eu tenho estoque ou não para, sim, né, levando em conta o produto base, né, se eu tenho estoque ou não para atender o saldo do pedido carteira. Então, isso aqui é uma análise bem bacana também. A gente consegue vir aqui, por exemplo, né, e colocar um representante, né, e filtrar, por exemplo, os produtos que normalmente esse representante vende, né, e aí você vai ter informação aqui, a listagem de produtos que esse cara vende, né, por exemplo, esse cara aqui, né, ó, esse produto tiveram 22 representantes que venderam, né, então também daria para fazer esse tipo de análise. E o legal é que você pode pegar isso e exportar para o Excel, se vocês quiserem, né? E aí mandar para alguém por e-mail, até mesmo tirar um print nessa tela, né? E mandar para alguém. Enfim, aí a dinâmica é super dinâmico, na verdade, né? Então, análise de produto. Vou falar um pouquinho sobre o mapa. O que nós temos aqui? Total ali no período, né? Eu tenho top 5 nesse caso, eu coloquei top 5 estados, né, que mais tem vendas, né, nesse período, né, desde 2019. Então, aqui eu clico no estado, né, ele vem a bolinha aqui do estado e eu consigo ver as cidades, né, nesse estado. Bem como eu consigo clicar no mapa e me trazer também, né,
as informações de cidade aqui, né? Ou eu quero ver o faturamento, né, a venda dessa cidade, né? Então, é bem dinâmico. E eu consigo fazer essa análise, por exemplo, por um representante, né? A gente consegue ver por onde o representante está andando. Vou pegar o representante aqui, vamos ver se eu acerto um. Esse cara aqui, por exemplo. Não. Vamos ver, acho que é 114. Vamos ver. Não. Que legal. Então, eu consigo ver, por exemplo, né, no período onde esse cara está andando. No estado de São Paulo, tem uma pontinha lá profundinho, né? E aqui são as cidades que ele atua, né? Então, isso é bem legal também. E também vale por produto, né? A gente consegue analisar também por produto, conseguimos analisar por grupo de produto, né? A gente consegue ter essa informação por grupo de produto. É bem bacana também. Então, vamos falar um pouquinho aqui das metas. Aqui eu estou com 2021 filtrado, né? E eu paro o mouse em cima do mês, né? E ele me dá ali, né, o atingimento da meta, né? Nesse caso, é uma meta global, né? A gente tem como colocar no BI a meta por representante, né? Então, a gente poderia ter uma listagem de representante, cada representante com a sua meta de forma individual, né? Comparando com o realizado. Existe uma telinha hoje no SINREC, onde a gente consegue cadastrar as metas por vendedor, né? E aí a gente consegue comparar. E aqui teria mais uma terceira linha, né? Onde eu poderia selecionar um representante e analisar esse cara em relação à meta global, o realizado e a própria meta dele, né? A evolução da meta dele. E aí eu tenho um indicador, né? Que bacana. Eu vou parando o mouse, ele vai me dando as informações. Isso aqui é bem legal. E aqui, no caso, em 2021, né? O percentual de atingimento da meta ainda, né? Levando em conta que o ano ainda está em andamento, né? Então, a gente consegue ter uma boa visão aqui de como seria, né? Vou falar um pouquinho agora do saldo de pedido em carteira. Isso aqui é bem legal. Existem clientes, né, que usam essa tela para, de fato, organizar a casa. Que às vezes a gente tem pedido que está muito tempo ali em aberto, né? Ele consta que, com isso, ele polui tudo o gráfico, né? Nesse caso, está tudo bonitinho. Eu tenho aqui só o saldo de 2021. Então, eu tenho lá o total do valor em reais, né? Do saldo. O saldo ali em metros, no caso, né? A quantidade de clientes que eu tenho referente a esse saldo todo em aberto, né? Ali no carteira. Eu tenho saldo por representante, né? Isso é bem legal também. Saldo por cliente, onde eu consigo clicar no cliente e ter a informação aqui, né? Do cliente, por exemplo. Se eu clicar no cliente, eu consigo saber como que está a evolução do saldo desse cara, né? Eu consigo ainda descer para os dias de abril, né? Para ver, ó, no dia 11, eu teria que entregar esse cara, né? Então, isso é bem legal. A gente consegue ter essa visão também, por dia, né? Então, a gente pode selecionar ali o representante, e aí eu tenho ali a evolução dele, né? De saldo partindo do representante, né? Saldo por cor, por exemplo, né? Saldo por produto. Eu consigo saber, por exemplo, o que está parado ali, né, na análise financeira. Olha que bacana. Se tivesse aqui também análise comercial, a gente poderia também clicar, né, e conseguir analisar. Por exemplo, eu vou clicar aqui em análise financeira. Aí nós temos ali, né, o que está parado em análise financeira. Olha que legal. Aí, quais são os representantes, né, os clientes e os produtos, né? E aí o gestor tem que tomar ação para estar liberando isso de fato, né? Isso é bem legal. Eu consigo, por exemplo, clicar com o botão direito no nome do cliente, fazer um detalhamento e analisar, né, ali, ó, a listagem de saldo de pedido. Somente desse cara agora, né? Para eu poder, por exemplo, pegar isso aqui, exportar e mandar para um representante, mandar para alguém dentro da nossa empresa, né? Para que ele tome alguma ação ali no sistema, né? Enfim, então isso é bem legal. E além disso, a gente consegue também analisar, por exemplo, né? A listagem de venda desse cara, né? Tudo que já houveram de pedidos ali, não somente o saldo, né? Se a gente clicar, a gente consegue ter informação também, tá? Deixa eu voltar lá para o saldo do pedido em carteira. Então, aqui eu acho que é isso que a gente tinha para falar referente a essa telinha de saldo, né? Onde a gente consegue tudo que tem na tela exportar para Excel, né? Fazer análises combinadas, né? Que legal. Oi? Mais uma dúvida aqui. Pode falar. O pessoal está perguntando também se é preciso ter algum tipo de investimento em servidores, alguma coisa assim, para que o Analytics funcione, né, legal, assim, que não trava o servidor, nem desempenho. E se existe também
é a questão de segurança de dados, né? Entre acessos aí aos usuários, caso você Uhum. não queira liberar determinadas informações para Legal. alguém. Tá bacana. Então vamos lá. Para que o Analytics funcione, vocês não precisam ter nenhum tipo de investimento na sua empresa. Eu digo na parte de infra de TI, né? De comprar um servidor novo, né? De colocar mais memória em servidor, enfim, isso não é necessário. Ele não fica nada instalado na sua empresa, isso é tudo em nuvem, né? E aí tem toda uma questão de segurança entre a nuvem da Microsoft e o cliente, né? Então, a única coisa que eu preciso eu instalo um serviço no seu servidor que faz a ponte entre a coleta de dados, né, do seu servidor para com a nuvem da Microsoft. Isso totalmente de forma segura, tá? E super rápido, né? São coisas que demoram ali 1, 2, 3 minutos para coletar a informação e já fechar a conexão. Então, quanto a isso, não tem nenhum problema e não tem nenhum tipo de investimento, né, que tem que ser feito a mais para que possa rodar o Analytics, tá? Ele é totalmente cloud, né? Ele não fica na empresa. Isso é muito legal também por segurança, por backup e tudo mais. O cliente não tem que se preocupar com isso. Qual foi a outra pergunta, Bianca? Em relação à segurança, né? Em relação à segurança dos dados. Até deixa Tá. eu deixar um recadinho aqui, se mais alguém tiver alguma dúvida, pode usar o chat aqui, tá? Pessoal, se vocês quiserem mandar aqui, vai falando que o Eduardo já vai respondendo. Isso. Sobre a segurança, ele é estilo o próprio sistema, né? Segurança, é licença por usuário. Então, eu tenho usuários que vão ter acesso a informações aos dashboards do financeiro, eu tenho usuários que terão acesso aos dashboards do comercial, tem usuários que terão acesso aos dashboards da produção, mas também pode ter acesso ao dashboard comercial e não pode enxergar nada do financeiro, tá? Então, isso também é super tranquilo. Tudo por usuário, né? Quando o cara se loga na plataforma, ele só vai enxergar o que ele tem direito de ver. Por exemplo, um cara que é um gestor da área comercial, ele não tem por que enxergar a área financeira, a não ser que a diretoria, né, conceda esse acesso para o cara, né? Mas do contrário, ele só vai enxergar ali os dashboards de faturamento, dashboard de venda, né? Alguma coisa ali de estoque. Então, quanto à segurança também, a gente não tem nenhum tipo de problema. É super confiável, tá? Então, eu vou voltar aqui na telinha principal, eu vou falar um pouquinho sobre análise de cliente. Isso aqui é bem legal. Então, o que eu montei aqui, né? Eu trago aqui no período, né, todos os meus top 5 clientes, né, no período todo, né, levando em conta ali de 2019 até agora, né? Então, eu tenho lá o total de venda, né, no período, preço médio praticado, cobertura de cliente, né? Então, eu tenho top 5 clientes aqui, né? Eu tenho a evolução aqui mês a mês da venda, né? No mesmo esqueminha, né? Eu posso parar o mouse e ter algumas informações aqui, né? Que é bem legal. A gente consegue, por exemplo, clicar no cliente top 2 e ter ali, né, a evolução desse cara no mês a mês e saber já também se esse cara tem algum percentual ali de inadimplência, né? Referente ali às duplicatas vencidas, né? Que bacana. Ó, esse cara, a gente tem um saldinho ali, né? Que está vencido em aberto. E eu consigo ainda trazer aqui para os clientes, né? Para vocês, uma tabela, né? De clientes que nunca compraram e que estão cadastrados na sua base. Né? Aqui são os clientes desde o período, né? De 2000. Esse cara pode ter comprado, por exemplo, em 2015, né? Ele não vai entrar aqui porque a minha análise é de 2019 para frente, tá? Então, nesse período, esses caras aqui, né? Esses clientes, representantes, não tiveram movimentações. Né? E aqui a gente consegue colocar ainda mais informação, telefone, e-mail, né? Dados do próprio cadastro do cliente aqui, né? Pode exportar, né? E ter um monte de colunas aqui, e depois exportar tudo isso para Excel também, tá? E aí trabalhar essa carteira de cliente que ainda não a gente não atingiu, né? Tanto que aqui embaixo, eu vou filtrar aqui 2021. Deixa eu filtrar 2021. Olha que bacana. Então, eu tenho lá, né, top 5, né, cliente de 2021, os totais ali em cima, mês a mês de venda, né, uma linha aqui, né, com a média ali, né, a média mês ali, né. Os clientes continuam iguais, aqui a gente não mexe, mesmo filtrando ali, porque é uma listagem completa de clientes que nunca compraram, mas eu tenho algumas informações aqui interessantes. Por exemplo, da minha base toda de cliente, né, eu só atingi 7% dela em 2021, né, ou seja, 208 clientes, contando apenas uma vez, né? A gente não pode contar várias vezes o cliente. Então, isso é muito bacana.
e aí o percentual de inadimplência em 2021, tá? Lembrando que essa minha base aqui, ela não está tão atualizada, né? Então, esse percentual aqui pode estar, ele vai variar depois, né? Seja para menos ou para mais, tá? Mas isso é bacana. A gente consegue ter essa visão aqui, né? Ó, por exemplo, vamos tirar aqui o ano, vamos colocar o ano, o período todo, olha que legal. No período todo, né, de 2019 para frente, nós atingimos apenas 20% da nossa base de cliente cadastrado, né? Então, isso é bacana para o cliente, né, pegar essa listagem e trabalhar, né, e mandar para o representante, porque aqui eu tenho o código, né, eu tenho o nome do representante e o cliente, né, então eu sei qual representante representa qual cliente, né, e aí mando para o cara e ele faz todo o trabalho ali, né, de venda, né. E aí eu tenho aqui o percentual de inadimplência, onde eu consigo clicar com o botão direito, detalhar, e aqui análise de saldo a receber. Olha que legal. Então, agora eu consigo ter a informação de inadimplência somente daquele cliente. Representa ali um percentual ali de 46%, né? 36%, onde eu tenho o total a receber, total vencido, né? Ali eu tenho o saldo futuro, né? E eu tenho a quantidade de cliente, no caso é um só. Então, eu tenho ali data de emissão, tenho vencimento, tenho a duplicata, tenho o cliente que é, tenho o total a receber, o saldo futuro, saldo vencido, eu tenho a cidade e o ramo de atividade que é. Então, isso também é muito legal, para ter uma noção ali rápida, né, de como que está a situação desse cliente. Lembrando que nós temos depois, né, um outro dashboard somente do financeiro, onde tem ali outras análises, análise de limite de crédito, levando em consideração o saldo do pedido de carteira, enfim, nós temos muito mais coisas aí que podem estar ajudando, né? Mas para a gente mostrar hoje, eu queria, né, falar um pouco somente da área comercial voltado para o carteira de pedidos, né? Então, eu acho que é isso, Bianca. Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar, né? Rapidamente, dar um overview, né? Sobre o Analytics voltado para a área comercial, tá? Uhum. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente pode estar respondendo. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, se alguém quiser mandar aqui no chat, a gente está à disposição também. De qualquer forma, para encerrar aqui, até para a gente ser pontual, né, na nossa live aqui, eu vou deixar os nossos contatos, caso alguém tenha interesse, tenha alguma dúvida, né, queira me ligar ou mandar algum e-mail, eu fico à disposição, tá? Eu agradeço aí o tempo de todos, né, para que vocês estiveram conosco aqui nessa 1 horinha aí. Então, pessoal, tá aberto aqui, se vocês quiserem mandar alguma dúvida, tá? A gente espera mais um pouquinho, né? Isso. A gente espera um pouquinho, ver se alguém tem alguma perguntinha, e a gente vai esclarecendo. Tem uma pergunta aqui do Rafael. Qual o período de atualização do BI com banco de dados? Legal, legal. Boa pergunta. Então, Rafa, é o seguinte, ó, a atualização do BI com o banco de dados, elas são diferentes, são distintas. O banco de dados você tem movimentação a toda hora. Toda hora você está tendo movimentação de faturamento, de venda, de estoque, enfim. O BI, por se tratar de uma análise histórica, né? Então, o que nós fazemos, né, para que ele não concorra com o sistema em si? A gente coloca para atualizar ali a cada 2, 3 horas. Tem cliente que a gente atualiza de madrugada, ele chegar no dia seguinte tem informação do dia anterior, por exemplo. Tem cliente que vê a cada 1 hora, né? Então, depende, né? Depende. Então, mas esse é o máximo, o limite é a cada 1 hora. Né? Então, se você tirar um relatório operacional ali no Microdata e comparar isso com o BI, você não vai bater o número, tá? Porque ele é uma análise histórica, ele não é em real time, né? Isso também a gente nem pode fazer porque ele concorre com o seu sistema. Então, a grande chance de cair o sistema, de cair o banco de dados, isso não é legal. Pensando nessa questão aí de performance, isso não é bacana. Então, a ideia é que ele atualize ele a cada 2, a cada 3 horas, tá? Então, com isso, você já vai ter ali a informação atual, né? E vai ter todos esses indicadores ali para poder analisar o histórico, seja do dia até o momento da atualização ou dos dias anteriores, né? Ou anos, enfim, meses, né? Comparar mês contra mês, né? Então, acho que é isso, tá? Tem uma dúvida também da Cássia. Sobre o ramo de atividade. Sim, consegue. Eu tenho aqui o ramo de atividade do cliente. Olha que legal. Esse cara também a gente consegue colocar como um gráfico de barra, um gráfico de pizza, para ter o percentual do que é cada ramo, né? Sem problema nenhum também, tá? E esse cara aqui, ele vai naquela listagem de clientes que não compraram no período, né? Onde eu coloco lá telefone, e-mail, celular e coloco o ramo de atividade também,
tá? Quanto a isso, não tem problema. Tudo que vocês tiverem de informações no cadastro do cliente, a gente consegue colocar para dentro, tá? Então, por isso que a base, né, de vocês tem que estar bem alinhadinha, bem bonitinha, para que quando você olhe o BI, né, você tenha ali, de fato, a certeza do que você está vendo, né? E não fique em dúvida sobre nada, porque ele simplesmente lê o que você imputa no sistema, tá? Então, por isso que eu comentei da questão do pedido de venda ali, da data de entrega, de estar bem alinhadinha, né? Os percentuais ali estarem corretos, né? Enfim, então acho que é isso. Só para complementar aí, né, o que você estava falando, hoje a gente deu um foco aqui nessa live mais voltado para a área comercial, tá, pessoal? Sim. Mas a gente vai fazer novas lives aí, provavelmente vai ter uma live uma vez por mês, e vamos falar sempre sobre o BI, porque todas as áreas aí, seja o comercial, como a gente está apresentando hoje, ou o financeiro, faturamento, né? Toda Sim. essa parte aí que vocês têm informações no sistema Microdata, já dá para a gente colocar essas informações no BI, tá? Então, aí a gente vai apresentando para vocês durante essas lives aí. Isso. Lembrando que nós temos essas análises montadas já, né? São análises padrões que nós colocamos no cliente e ela já atende muitas das necessidades, né? E aí depois, tudo isso também a gente consegue customizar de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, isso que é legal. E a integração com o RP Microdata, ela é perfeita por se tratar de plataformas Microsoft, né? Então, isso me dá a possibilidade de fazer vários tipos de análises avançadas, né? Então, isso é muito legal. Acho que é isso. Bom, tá joia. Então, Du, você pode só finalizar aqui o compartilhamento da sua tela. Tá, perfeito. Vou fechar aqui. Eu vou deixar aqui, então, para vocês aí o nosso contato, tá? Para que vocês possam entrar em contato com a gente, né? Falar um pouquinho aí. Fico à disposição também, tá? Alguma dúvida, tá, pessoal? Vocês que têm o meu WhatsApp, se quiser mandar alguma dúvida aí, pode mandar, sem problema nenhum. Pode me acionar. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. É isso. Acho que ninguém mandou mais nenhuma dúvida aqui. Eu acho que não. Acho que não mesmo. Bom, então, vamos finalizando por aqui. Eu agradeço aí o tempinho que vocês estiveram conosco, tá? A gente fica à disposição, pessoal. Obrigado, pessoal. O contato pode ser feito com a Bianca e ela vai direcionando para mim, tá? Se alguém tiver com alguma dúvida, algo do tipo. Comigo. Perfeito. Valeu, pessoal. Obrigado pela disposição aí. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.